No Saber Direito desta semana, a professora Manuela Silva apresenta um curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Você vai conhecer princípios e direitos dos titulares, a não aplicação do tratamento de dados e a comunicação de incidente de segurança. Está no ar a aula 1. Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje nós estamos no programa Saber Direito da TV Justiça e vamos conversar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu sou a professora Manuela Silva e vou conduzi-los a esse fantástico mundo da proteção dos dados. Sigam-me nas redes sociais, @LGPD Sem Medo, para atualizações, a gente conversar um pouco, trocar informações e eventuais dúvidas que vocês tiverem sobre o tema. Vai ser um prazer atendê-los também nas redes sociais. Então, para que a gente faça uma breve introdução sobre o assunto, para quem nunca viu nada de proteção de dados e nem imagina o universo que a gente vive, por isso eu falo o fantástico mundo da proteção de dados, tem uma frase que eu gosto muito de trazer, embora algumas pessoas acham que é batida, mas nunca é batida para quem nunca viu o tema, que é: dados são novo petróleo. E por que isso? Porque quando a gente fala em petróleo, a gente pensa muito naquelas riquezas do Oriente Médio. Então, isso é para facilitar o entendimento de que nossos dados, nossas informações pessoais, têm esse poder no mundo de hoje, no nosso mundo cada vez mais digital. Então, nossos dados de saúde, nossos dados farmacêuticos, não é à toa que acontecem muitos ataques que bloqueiam, impedem, sequestram, justamente por isso, pessoal, por conta do valor que nossos dados têm nesse mundo cada vez mais digital. Se a gente pensar há 10 anos, quem imaginaria que seria possível fazer uma transferência, por exemplo, um Pix de um celular para outro celular, para outra conta, a gente tinha que ir na agência, sacar o dinheiro, então isso eram tecnologias que não eram pensadas e hoje está disponível para a gente, ainda bem que está, que facilita a nossa vida, e por conta desse mundo digital, a gente também tem esse valor econômico que os nossos dados acabam possuindo no mercado. Então agora vamos começar a aula 1 e vamos entender alguns conceitos e a introdução histórica sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil. A gente, quando trabalha com essa questão de LGPD, que é a abreviação da Lei Geral de Proteção de Dados, no início, lá 2018, 2019, a gente escutava muito de algumas pessoas que a LGPD era uma invenção do Brasil, que só existia no Brasil, mas, na verdade, eu venho dizer para vocês que não é uma invenção do Brasil, tá, gente? Na década de 60, alguns países da Europa já tinham legislação específica sobre a proteção de dados. Então, nós estamos aqui em 2024 no programa Saber o Direito falando sobre ela. Então, a gente já mostra para vocês um pouquinho desse contexto e dessa historicidade dessa lei, tá certo? Então, não é invenção do Brasil, o Brasil não tirou isso do nada, já existia outros países que falavam sobre isso. Na década de 80, na Alemanha, por exemplo, teve um julgamento em um tribunal alemão, equiparado ao nosso Supremo Tribunal Federal, que tratou sobre a questão de dados. Então, a gente vê, na década de 60 tinha legislação específica em alguns países da Europa, e na década de 80 a gente teve um grande julgamento na Alemanha, que acaba servindo de estudo para essa área. Até hoje, analisamos esse julgamento quando falamos de proteção de dados. Então, isso já mostra para vocês que essa afirmação, que é uma invenção do Brasil, não procede, e essa lei já vem por aí há muito tempo em outros países e é um caminho sem volta, tá, gente? Lembre que cada vez mais nossos dados, nossas informações estão migrando para o mundo digital. Nós temos aplicativo, carteira de trabalho, carteira de trânsito, tudo nesse universo digital. Então, a proteção de dados também tem que ir além do físico e acompanhar também essa proteção digital. E por que o Brasil, em 2018, resolveu publicar a LGPD? Existia uma grande lei europeia, publicada pela União Europeia, chamada GDPR. Então, o Brasil, para comprovar que tinha condições de continuar fazendo transações comerciais com a Europa, de forma muito bem resumida, tá, gente? Precisou publicar a LGPD para ter uma lei equiparada a essa legislação europeia e continuar fazendo essas transações comerciais do dia a dia. Isso também é um efeito que a gente vê nas empresas, porque, em regra, as empresas que já estão adequadas à LGPD
não querem fazer transações comerciais com empresas que não estão adequadas com a LGPD. Por que isso? Porque em caso de vazamento, em regra, a responsabilidade é dividida. Então, eles entendem que o risco é alto e acaba tendo esse efeito cascata nas empresas que estão adequadas, pedindo comprovação a quem faz negócio com elas, tá certo? A LGPD vale para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas? Todos nós, pessoas físicas, portadores de CPF, somos titulares de dados. As pessoas mortas, de acordo com o entendimento da NPD, não são titulares de dados, porque a condição da pessoa natural se encerra com a morte. Então, todos nós vivos, repito, somos titulares da LGPD e temos os direitos trazidos por essa lei tão importante. Em regra, todas as empresas, todos que possuem CNPJ, seja no setor público ou seja no setor privado, precisam fazer adaptações e as adequações que essa lei traz para a gente, tá certo? Então, tem CNPJ, faz transação comercial utilizando dados, em regra, precisa fazer as adequações e cumprir as determinações que essa lei traz para a gente. E existem dúvidas, a prefeitura precisa fazer adequação? Precisa. A Câmara de Vereadores precisa fazer adequação? Precisa. O Poder Judiciário precisa? Precisa. Em regra, pessoal, todo mundo que tem CNPJ, seja público ou privado, repetindo, precisa fazer essa adequação e esse cumprimento dessa legislação. Uma pesquisa do TCU apontou em junho de 2022 que apenas 29% das organizações mapeadas tinham capacitação específica em relação à LGPD. E o órgão pontuou que isso era preocupante, porque as pessoas precisam entender como, o que pode fazer, o que é que não pode fazer e como tratar dos nossos dados. Então, se a gente não tem uma capacitação no setor público ou no setor privado, as pessoas não vão saber o que fazer e podem cometer alguns erros por justamente não saber na manipulação e no tratamento de dados. Outro ponto importante é que a legislação é de 2018, mas que para vocês entendam a importância dessa legislação, foi feita uma emenda na Constituição para inserir o direito à proteção de dados como um direito fundamental. Então, no artigo 5º, que é um dos artigos mais importantes da Constituição, está lá o direito à proteção de dados no mundo físico e no mundo digital. Isso aí, para quem não tenha dúvida realmente que essa legislação é muito importante para a gente no dia a dia, porque assegura nossos direitos em relação ao tratamento de nossos dados pessoais. E vamos lá. A gente precisa comentar alguns pontos específicos, alguns conceitos introdutórios sobre essa legislação. O primeiro ponto, para quem quiser acompanhar, é só lá dar uma pesquisa, colocar lá LGPD, abrir o link que dá direto para o site do Planalto, porque está sempre atualizado esse link, não tem erro, teve alguma alteração, está lá atualizado, então minha sugestão é sempre acompanhe por esse link, qualquer legislação, vá lá, procure, o que estiver do Planalto, você clica e abre. É logo no artigo 1. O artigo 1, ele traz para a gente os objetivos dessa legislação. E é muito importante que a gente diferencie os objetivos dos fundamentos, porque existe muita dúvida na hora de fazer um concurso público, ou até mesmo na graduação, as pessoas tendem a confundir fundamentos com os objetivos. E enquanto professor em sala de aula, isso também eu digo para vocês que é uma questão muito comum de confusão entre os alunos, tá certo? Então fica essa dica para quem está estudando para concurso público, LGPD está caindo em concurso, vem sendo ampliada justamente por conta dessa importância, inclusive já caiu na prova da OAB, tá certo? Então eu vou ler para vocês. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, e aqui vem a parte que vocês precisam entender e memorizar para quem for fazer concurso, com o objetivo, destaca o objetivo, de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, a gente tem que o objetivo é proteger os direitos pessoais, repetindo, fundamentais de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. E a gente vai para o parágrafo único, que fala que a LGPD é lei de interesse nacional e deve ser observada pela União, Estado, Distrito Federal e município. Mais uma vez, reforçando para vocês que o poder público também tem que seguir essa legislação, para que não reste dúvida, tá?
E quais são os fundamentos? Então, a gente viu os objetivos, os fundamentos agora, eles vêm discriminados no artigo 2º da LGPD. Os fundamentos são respeito à privacidade, autodeterminação informativa, liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem, desenvolvimento econômico, tecnológico, inovação, livre iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor, direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então, nós vimos os objetivos, vimos os fundamentos, vimos também uma breve introdução histórica dessa lei, tudo muito resumido por conta do tempo, tá, pessoal? Então, vamos partir agora para os conceitos que a lei traz para a gente, para que todos saibamos o que é cada coisa. O primeiro conceito que eu trago para vocês, porque eu vou falar muito sobre isso aqui ao longo das aulas, é a ANPD. O que é a ANPD? A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, para que fique mais fácil o entendimento, para que vocês gravem realmente o que é e para que serve, vou fazer uma comparação. Quando a gente fala de direito do consumidor, a gente tende a pensar em quem? No PROCON. Quando a gente fala de aposentadoria, a gente tende a pensar em quem? Em INSS. Então, toda vez que vocês escutarem alguma informação sobre dados pessoais, tratamento de dados pessoais, lembrem dessa figura, a ANPD, tá certo? Ela que é responsável pela interpretação da LGPD, pode estabelecer, publicar normas, diretrizes, resoluções sobre complementos dessa lei para facilitar o entendimento, a questão de muitas dúvidas. Eles também publicam estudos, enfim, é quem tem a palavra final em relação aos dados. Tem a competência exclusiva para aplicar sanções administrativas envolvendo a LGPD, tá certo? E pode atuar em coordenação com outros órgãos em campanhas, por exemplo, educativas, para facilitar esse acompanhamento da legislação. Inclusive, a ANPD pode solicitar auditorias nas empresas e em setores públicos para verificar como é que está sendo feito e o que é que foi feito em relação à proteção de dados naquele setor, tá certo? Dados pessoais. Dados pessoais também é um conceito que a LGPD traz para a gente e é, em regra, toda aquela informação que, quando associada à pessoa natural, quando associada a mim, Manuela, por exemplo, consegue me identificar. Então, por exemplo, o número do meu celular é um dado pessoal, o número do meu WhatsApp é um dado pessoal, o endereço do meu e-mail é um dado pessoal, o IP é um dado pessoal, a placa do meu veículo é um dado pessoal, o número da minha matrícula na academia, por exemplo, é um dado pessoal. Em regra, qualquer informação, qualquer dado que consiga te associar enquanto Manuela, enquanto pessoa, é um dado pessoal. E a lei traz também outro conceito, que é o dado pessoal sensível. Esse dado pessoal sensível, ele se diferencia do dado pessoal simples, porque esse dado, uma vez que tratado incorretamente ou que gere um vazamento por conta de alguma não observância da lei, ele pode trazer um prejuízo maior, uma discriminação ao dono do seu dado. Então, a lei traz para a gente no artigo 5º, inciso 2º, a relação do que é o dado sensível. O dado sensível são os dados de origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, filiação a sindicato, organizações de caráter religioso, filosófico ou político, dados de saúde, dados da vida sexual, dados genéticos e dados biométricos. E o que é que eu alerto para vocês no dia a dia? Em regra, os casos de vazamento de dados sensíveis, a indenização tem de ser maior do que a indenização por dados pessoais. Então, a gente tem que ficar muito atenta justamente por conta desse caráter discriminatório que um desses dados, em caso de tratamento indevido, pode causar ao titular. E a gente tem mais uma categoria de dados que não está na LGPD, mas que vem em outra lei e que afeta diretamente a LGPD. A gente viu que os dados sensíveis são aqueles dados que podem trazer um prejuízo ao titular, discriminação em caso de uso indevido. E a gente viu que são dados de saúde, por exemplo. E o que é que essa lei traz? A lei que eu estou falando é a Lei Federal 14.289, de 3 de janeiro de 2022. E ela traz para a gente 4 dados
que, em caso de vazamento, podem dobrar as sanções administrativas previstas na LGPD, e isso não está na LGPD. Então, são eles o HIV, hepatites crônicas, hanseníase e tuberculose. Então, quem faz manipulação dos dados de saúde, por exemplo, tem que ficar muito mais atentos quando lidar com essas 4, porque, em caso de vazamento, as penalidades, as sanções administrativas trazidas pela LGPD podem ser dobradas. E a gente vai ver mais um pouquinho para frente, na próxima aula, quais são essas sanções, e vamos ver que elas podem trazer um pouquinho de prejuízo, porque uma sanção pode chegar a uma multa de 50 milhões de reais por infração. É só um pequeno spoiler. Então, muito cuidado ao manipular esses dados, tá certo? Porque além de gerar o prejuízo para o titular, pode também trazer reputação, prejuízo financeiro e outros diversos à empresa que você está representando. Outros conceitos que a legislação traz, é importante que a gente comente, é o dado anonimizado, por exemplo. O artigo 5º, inciso 3º, define assim: dado anonimizado é aquele dado relativo a titular que não possa ser identificado considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Qual é o exemplo que eu dou para vocês conseguirem ver o que é esse dado anonimizado? Na época da pandemia, por exemplo, era divulgado o número de pessoas contaminadas pelo Covid por bairro. A gente não sabia quem era a pessoa, não sabia se era a Manuela, por exemplo, mas sabia que naquele bairro tinham 10 pessoas contaminadas por Covid. Isso é um exemplo de dado anonimizado, porque eu tiro aquela condição, eu tiro a identificação de quem é aquele titular, justamente para não gerar esse preconceito, porque é um dado de saúde e não se entendia muito bem. Muitas pessoas tinham discriminação porque quem estava contaminada tinha medo de pegar, não sabia as consequências e só divulgava a informação que era importante, que era o que naquele bairro tinham X pessoas contaminadas por Covid. Então, isso é um exemplo prático. O banco de dados é o conjunto onde a gente consegue armazenar, seja no meio físico ou no meio digital, os dados dos titulares. Então, pode ser, por exemplo, aquele arquivo de metal que fica em algumas repartições públicas, que você vai lá, puxa a gaveta e tem aquele mundo de documentos, de classificadores ali guardando os documentos. Pode ser uma nuvem que armazena arquivos no meio digital. Então, esses são exemplos de bancos de dados mais comuns que a gente usa no dia a dia. Lembre que eu trouxe 2 exemplos, um do nosso mundo físico e um do nosso mundo digital. Por quê? Para que vocês associem que a proteção de dados vale tanto para o físico como para o digital, porque tem algumas pessoas que acham que a LGPD só vale para o universo digital, e não é. Os documentos físicos também têm essa guarda da LGPD. E quem é o titular de dados? Como já deu spoiler para a gente, é a pessoa física que tem CPF, por exemplo, ou a pessoa viva que é sujeito dos direitos da LGPD. Então, nós somos titulares de dados pessoais e, mais uma vez, estamos cobertos por essa legislação e podemos acioná-la caso tenha algum prejuízo decorrido ao tratamento irregular de dados que alguém faça utilizando. Está certo? Temos 2 figuras também muito importantes em relação à LGPD, que são os agentes de tratamento. Então, temos como agente de tratamento o controlador e o operador. Em regra, o controlador é aquela pessoa que tem a palavra final, é quem vai dizer naquela empresa, por exemplo, quais são os dados que vão ser coletados e eu preciso desses dados para manter as operações. Em regra, esse é o controlador. O operador é a pessoa que recebe dados em nome do controlador para fazer algum serviço. Então, por exemplo, um escritório de advocacia pode funcionar como operador de uma empresa que o contrate para fazer uma defesa trabalhista. Um escritório de contabilidade também pode funcionar como operador de uma empresa que a contrate para fazer a folha de pagamento. Uma empresa de segurança, por exemplo, pode funcionar de operador, porque vai receber dados para fazer a vigilância eletrônica daquela empresa. Então, são exemplos práticos para que facilite o entendimento de vocês do que é controlador e do que é operador. Em regra, essas 2 pessoas, nos casos de vazamentos de dados, têm a responsabilidade dividida. Então, fica 50% para o controlador e 50% para o operador. Por isso, há essa corrida das empresas, essa tendência das empresas que já estão adequadas à LGPD por entenderem esses riscos, não só financeiros, mas também reputacionais,
não quererem fazer contratos com as empresas que não estão adequadas, por conta dessa ciência, dessa possibilidade real de risco, tá certo? Então, nós temos essas duas figuras que são os agentes de tratamento. E nós temos uma outra figura também trazida pela lei, que é o encarregado de dados ou o DPO. É a mesma coisa. É uma função que a LGPD traz de ter uma pessoa, em regra, as empresas têm que ter essa pessoa para fazer a intermediação. Então, uma das funções do encarregado é atender os titulares de dados. Então, se eu, Manuela, tenho alguma dúvida de como aquela empresa está tratando o meu dado, quero saber alguma informação em relação a esse tratamento de dados, eu vou perguntar ao encarregado, o encarregado vai responder. Então, ele faz essa ponte do titular para respostas relacionadas ao seu dado, e ele também tem outra função. Ele é responsável para responder às comunicações e às requisições que a NPD faz. Então, ele faz essa ponte entre o titular, ele faz essa ponte entre a NPD, e ele também é responsável por fazer, por exemplo, atualizações dentro da empresa, conscientizações em relação ao tratamento de dados, e fazer atividades que são determinadas pelo controlador nessa relação de tratamento de dados. É possível que mais para frente venham outras regulamentações, outras determinações legais para essa figura do encarregado de dados. Mas, em regra, ele faz essa que eu falei para vocês. É importante também dizer que é uma profissão autônoma, tem um cadastro específico para ela, tá certo? Então, ela, em regra, não se confunde com outra pessoa. Então, é uma figura que tem que ter uma autonomia, tem que ter uma independência, tá certo? Na função do seu trabalho. Isso também é analisado pela NPD em caso de eventual denúncia, em caso de eventual incidente. Então, quando a gente fala que ela tem que ter autonomia, a gente entende que tem algumas figuras dentro da empresa, por exemplo, da administração pública, que não podem atuar como encarregado de dados porque vai gerar um conflito de interesse. Então, o gerente de TI, por exemplo, não é recomendado que seja, o dono da empresa não é recomendado que seja um encarregado de dados, o procurador do município, por exemplo, não é recomendado que seja, que acumule essa função, porque há esse conflito de interesses, então não é recomendado que tenha. Outra questão importante que a gente precisa falar na figura do operador, voltando um pouquinho, é que algumas pessoas confundem o operador com o empregado ou com o funcionário público. Então, o operador não é empregado da sua empresa e não é o funcionário público, tá? A gente precisa fazer esse parêntese porque é uma dúvida muito comum. Eles não se confundem. Empregado é empregado, funcionário público é funcionário público e operador é operador. São pessoas distintas dentro da organização. Então, pessoal, vamos comentar agora 2 casos práticos que tiveram entendimentos na justiça para que vocês possam entender mais ou menos como é que funciona a LGPD, como é que a LGPD vem sendo utilizada no poder judiciário. O primeiro caso que vamos trazer é o caso da segunda turma do STJ, que foi um entendimento que vem sendo replicado por outros tribunais. O que aconteceu? Uma titular teve seus dados pessoais vazados, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em primeiro grau, deu a sentença condenando danos morais à empresa a fazer esse pagamento como uma reparação, a empresa recorreu e esse caso foi parar no STJ. A segunda turma do STJ entendeu que o simples vazamento de dados pessoais, lembremos que dados pessoais são aqueles dados de identificação que possam te identificar enquanto pessoa, que possam me identificar enquanto Manuela. Então, o celular, um número de CPF, um número de RG, por exemplo, um IP de computador, enfim, esses dados de identificação. Então, esses dados pessoais sozinhos não levam o pagamento de danos morais, não levam à condenação de danos morais. Para que dados pessoais vazados concedam a condenação por danos morais, é necessário que o titular comprove um eventual e o prejuízo sofrido por isso. Então, o entendimento da segunda turma do STJ, que vem sendo aplicado em outros tribunais, é simples vazamento de dados pessoais não gera o dever de indenizar, tá certo? Já é um pouco diferente dos dados sensíveis. Dados sensíveis, normalmente, por conta daquela questão que a gente comentou, que tem o poder de gerar uma maior discriminação, ou até mesmo uma situação vexatória para o titular, por seu uso indevido, ele tem um dever e normalmente tem condenação de indenização. As indenizações, em média, por conta de violação de dados sensíveis, têm ficado na casa dos R$10 mil, tá certo? Então, nessa situação, temos essa decisão
que está vindo utilizada por outros tribunais é que dados pessoais, por si só, não geram o dever de dano moral ao vazamento. Então, tem que ter uma eventual comprovação de prejuízo para o titular. E qual seria essa comprovação? Que eu posso dar um exemplo para vocês de um vazamento de dados pessoais que pode gerar esse dano. Por exemplo, vazou um dado do CPF e, com o número desse CPF, um golpista foi e tomou um empréstimo na conta de um consignado de uma pessoa. E isso é um exemplo de vazamento de dados que gera prejuízo ao titular, porque a partir deste vazamento de dados, a partir deste dado pessoal vazado, foi gerado um empréstimo com desconto direto na conta do titular. Então, é um exemplo de uma situação que é um dado pessoal vazado, mas que gerou prejuízo ao titular e, assim, poderia gerar o dever de indenizar por dano moral pelo vazamento, tá? Esse é um exemplo, assim, que a gente possa para conseguir ver melhor essa situação, tá bom? O outro caso que nós vamos analisar é um caso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esse caso é um caso que eu acho bem interessante porque envolve algumas questões que vamos comentar aqui. O que aconteceu? Um casal, ele procurou uma clínica de fertilização in vitro para poder fazer os procedimentos de fertilização. E a clínica se recusou a informar para esse casal qual era o sexo dos óvulos. O casal queria saber se aquele óvulo era menino ou se aquele óvulo era menina. Então, esse casal levou o caso à justiça porque ele entendia que era um dado genético, que era um dado de saúde seu e que deveria ter o direito a saber qual era esse dado para poder fazer possivelmente a escolha de qual óvulo seria implementado. A gente não sabe qual era o objetivo do casal, é uma suposição, tá? E o que aconteceu? Vocês acham que o Tribunal de Justiça deu entendimento a esse casal ou deu razão à clínica? Será que a clínica recebeu a determinação do TJ São Paulo de entregar essa informação para o casal? Ou será que a clínica teve a razão em não ofertar essa informação ao casal? 30 segundos para vocês pensarem o que é que vocês acham em relação disso antes de eu comentar o caso. Então, vamos lá. O TJ São Paulo entendeu que esta informação, em que pese envolver dados de saúde, dados genéticos, não deveria ser entregue a este casal, porque existiam outras leis, outras disciplinas, inclusive o Código de Ética Médica, que também falam sobre esse assunto. Então, a LGPD, por exemplo, não pode ser analisada sozinha. Ela tem que ser analisada em conjunto com essas outras legislações. E, para esses códigos da área de saúde, não é correto você fornecer essa informação para que a pessoa possa escolher antes da fecundação qual é o óvulo, se o óvulo é menino ou se o óvulo é menina. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que esse casal não tinha o direito a essa informação e não deu a razão a ele neste caso. Inclusive, apontou outras questões éticas, outras violações a princípios trazidos na Constituição para justificar essa decisão. Foi comentado um pouco na época, algumas pessoas concordaram, outras pessoas divergiram, que é normal da gente concordar e divergir e comentar o porquê de cada situação. E vocês concordam ou discordam no Tribunal de Justiça de São Paulo? Depois vão lá na rede social para a gente conversar e dizer o porquê concorda e discorda, que a gente possa levar essa discussão e entender melhor esse procedimento. Nós já comentamos muito aqui sobre operações de tratamento de dados, mas vamos ver o que a lei fala, que é o tratamento para que a gente tenha esse conceito certinho, fechadinho. Quem está acompanhando com a legislação lá pelo link do Planalto é o artigo 5, inciso 10. Tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Então, nós vimos aqui pelo conceito do inciso que tratamento de dados é um universo. Em resumo, você recebeu o RG de alguém no seu WhatsApp, no seu e-mail ou de forma física e você trabalha para algum órgão público ou para alguma empresa privada e recebeu em razão disso, você já está fazendo uma operação de tratamento de dados.
O que vai diferenciar esses termos que a lei fala é coleta. Eu recebi, peguei do titular, por exemplo. Eliminação é quando eu não preciso mais daquele dado, eu vou lá e elimino aquele arquivo ou descarto aquele documento. Lembrando que a eliminação, gente, tem que ser de forma muito consciente, tá certo? Eu não posso chegar, por exemplo, e pegar um papel, um resultado de um exame e utilizar ele como um papel rascunho achando que eu estou eliminando, porque no verso desse documento vai estar o exame de alguém que é um dado sensível e eu posso estar utilizando, outra pessoa acabar tendo acesso. Eu não posso chegar, por exemplo, e pegar dados médicos, um exemplo, uma clínica médica, pega os dados, o documento que não foi utilizado no dia ou que teve algum erro e descarta de forma incorreta. O que seria esse descarte de forma incorreta? Pega esse material que é repleto de dados sensíveis, coloca no saco transparente e joga no meio da rua. Ou às vezes não coloca nem saco. A gente já viu aí alguns casos de denúncias de descarte de materiais, de arquivos em terrenos vazios, terrenos abandonados. Isso daí gera muito problema em relação a esse descarte irregular. Então, o que é recomendado? É recomendado, principalmente quando a gente fala da área de saúde, que tenha um descarte correto. Ou seja, utilize aquele equipamento que tritura papéis, caso não tenha esse equipamento, corte esse papel, lasque esse papel, mas nunca jogue ele inteiro fora, ou principalmente não utilize de rascunho, porque a chance de você utilizar esse papel como um rascunho e dar um problema, dar um incidente de vazamento é muito grande. Então, tem economia que não vale a pena, e essa certamente saibam que é uma delas. Lembrem, a média de indenização por vazamento de dados sensíveis, que são dados de saúde, por exemplo, é de R$10.000. Então, não queira correr o risco dessa informação por conta de uma coisa que você poderia resolver com um custo baixo, que é pegar uma tesoura e cortar esse papel antes de descartar, por exemplo. Então, vimos que o tratamento de dados, esse universo que a gente comentou, dei alguns exemplos de como fazer o descarte do material de forma correta e de, por favor, não utilizar papel rascunho. Façam eliminação do papel rascunho, porque é o dado de alguém que está ali, principalmente dados de saúde, porque nós vimos que os dados de saúde são dados sensíveis, ainda mais se a gente fala daquelas 4 doenças que não estão na LGPD, mas que podem dobrar as sanções administrativas da LGPD. Então, todo cuidado ainda é pouco, porque nós estamos falando da saúde de alguém, da informação de saúde de alguém, e isso pode gerar um constrangimento para essa pessoa e até modificar a situação. Tem um caso que eu posso relatar para vocês de uma impressora. O uso compartilhado de uma impressora de RH levou ao vazamento de dados. Isso também é muito importante trazer, porque as pessoas pensam que só tem vazamento de dados quando acontece uma invasão na empresa, quando pedem bloqueio e sequestro dessas informações. Não, o vazamento de dados também pode acontecer por um funcionário, um empregado que manipula de forma incorreta esse documento. Qual foi esse caso concreto? Uma pessoa do RH recebeu o atestado médico de um empregado que precisou se ausentar para fazer um tratamento, uma consulta relacionada ao HIV. O que aconteceu? Essa pessoa enviou esse atestado médico para o RH, a pessoa do RH recebeu e imprimiu. A impressora era compartilhada e ela esqueceu de buscar esse documento na empresa, na salinha da impressora. Como esta impressora era compartilhada, os outros setores que não eram RH e não deveriam ter acesso a essa documentação acabaram entrando na salinha da impressora na hora de folhear os papéis para procurar sua impressão e identificou o atestado médico do colega de trabalho e identificou que o motivo daquele atestado era ligado ao HIV. Por puro preconceito, os colegas de trabalho passaram a isolar essa pessoa, não querer conviver com essa pessoa, com medo de ser contaminada pelo HIV. A gente sabe que HIV não pega dessa forma. Então, a empresa precisou fazer um acordo com esta pessoa e desligar ela. Então, eu trago para vocês aqui um caso concreto e um exemplo de um incidente de vazamento causado por pessoa dentro da empresa. Então, por esses detalhes, por esses cuidados, a gente precisa entender e mudar esse hábito. É um hábito de baixo custo. A gente pode fazer isso antes de implementar um programa de privacidade como medida mitigatória de riscos, a não utilização do papel de rascunho, em especial se for da área de saúde. Gente, repito a exaustão. Dados sensíveis têm as penalidades maiores.
tanto administrativas quanto condenação por danos morais, tem um prejuízo reputacional que uma empresa pode vir a sofrer por conta de um vazamento de dados. A gente tem alguns casos famosos na mídia de pessoas que tiveram informações do prontuário médico vazadas e as indenizações foram altas, sem contar o prejuízo reputacional. Em um incidente que ocorreu com o hospital, muitas pessoas foram de forma orgânica à rede social deste hospital questionar se também seus dados seriam vazados, qual segurança teria ao fazer uma consulta, um exame neste estabelecimento. Então, a gente vê o prejuízo reputacional também acompanha um incidente de segurança, um vazamento de dados nessa empresa. Por favor, quem lida com saúde, quem tem acesso a informações de saúde, tem esse cuidado maior para preservar a segurança e a intimidade e a vida privada do titular. E quanto mais a gente preserva e manipula melhor os dados, consequentemente, a gente cria uma cultura desse tratamento e outras pessoas também vão acabar, por efeito cascata, tendo essa consciência e lidando de forma correta com os nossos dados. Então, é uma corrente do bem, essa corrente de tratar os dados de forma correta, porque todo mundo acaba sendo beneficiado em relação a isso. O artigo 3º da LGPD fala também sobre o tratamento de dados. Vou ler para vocês. Esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país de onde estejam localizados os dados. Então, aqui a gente já está comprovado na lei, conforme eu já conversei com vocês ao longo da aula, que a operação vale para pessoas naturais que são sujeitas do direito e qualquer pessoa, em regra, que lide com os dados de forma comercial, tem que fazer essas observâncias na hora de tratar e manipular esses dados. E aqui a lei traz para a gente algumas informações complementares. O inciso 1º fala: a operação de tratamento seja realizado no território nacional, então isso é um requisito para esse tratamento, esse cuidado em relação aos dados. O inciso 2º fala: a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens e serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Como eu já falei também para vocês, precisa estar talvez uma situação comercial, estou fornecendo um bem, um serviço. Então, isso também caracteriza a obrigatoriedade de seguir a LGPD. O inciso 3º fala: os dados pessoais, objetos de tratamento, tenham sido coletados em território nacional. E aqui a gente vai fazer um parênteses. Por exemplo, eu estou aqui no Brasil, mas eu vou fazer uma viagem, por exemplo, para a Colômbia. Então, em tese, esse país da Colômbia não tem LGPD, porque a LGPD é uma lei brasileira. Mas quando eu forneço esses dados meus para um hotel da Colômbia, por exemplo, eu estou aonde? Eu estou dentro do Brasil. A empresa da Colômbia, esse hotel da Colômbia, está coletando meus dados no Brasil. Então, ela tem que seguir as regulamentações e as observâncias da LGPD, porque os dados foram coletados no solo nacional, mesmo que esteja em outro país, tá bom? Então, isso é mais uma questão que a gente pode observar em relação à proteção de dados. E como tudo no direito tem a exceção, a LGPD também não poderia ser diferente. Tem algumas situações que a lei fala que a LGPD não é aplicada. Quais são elas? A LGPD não é aplicada para fins exclusivos de pessoa natural em atividade particular e não econômica. Manuela, o que seria isso? Eu, Manuela, vou fazer a festa de aniversário do meu filho. Não vou cobrar ingresso por essa festa, eu mesma vou comprar as coisas, contratar o buffet e vou fazer essa festa de aniversário. É uma finalidade pessoal, festa de aniversário, não econômica, porque eu não cobrei ingressos para isso. E eu vou precisar pedir seu CPF, que você me forneça seu nome e seu CPF, porque eu preciso deixar na portaria do meu prédio o nome e o CPF para que na hora que você chegue no meu prédio, por questão de segurança, reconheça se realmente é você que está se apresentando e se você tem autorização para entrar no meu prédio para participar dessa festa de aniversário. Eu, Manuela, ao fazer essa festa, lembre, finalidade não econômica, pessoal, estou coberta e não preciso seguir as obrigações da LGPD.
Por outro lado, se o meu prédio fizer algum tratamento irregular com os seus dados, ele pode ser responsabilizado, porque a LGPD também é aplicada para condomínios, tanto residenciais quanto comerciais. E existem também alguns casos de condomínios que venderam, alguns prepostos dos condomínios venderam informações, listas em relação a moradores. Então, nesse caso, o condomínio pode ser responsabilizado por esse tratamento irregular de dados, certo? O outro ponto que também não tem aplicação da LGPD quando é aplicada para fins exclusivos jornalísticos, artísticos e acadêmicos. Nesse último ponto do acadêmico, eu preciso trazer um plus para vocês. O que é isso? Algumas escolas, algumas universidades disseram que não precisava fazer adequações da LGPD porque estavam nessa hipótese de exclusão, porque era fins exclusivos acadêmicos, não precisava se adequar à lei. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês lá no começo que a NPD tem a palavra final e pode estabelecer normas de interpretação em relação à lei? Pois a NPD divulgou uma orientação sobre essa questão da finalidade acadêmica. Então, a atividade que está excluída é a atividade de aula. Então, por exemplo, em sala de aula, o professor falando, a LGPD não é aplicada, tá, como regra, e também em seminários de pesquisa, claro que deve observar alguns critérios, boas práticas, mas, em regra, isso é a exclusão da atividade acadêmica. As atividades de secretaria, como matrícula, concessão de acesso, folha de pagamento, dados cadastrais dos empregados, professores, são sujeitas ao tratamento de dados e são sujeitas à LGPD. Então, a gente precisa fazer esse esclarecimento em relação a essa exclusão das atividades acadêmicas para a lei. Em outro bloco, ela traz também a complementação de atividades excluídas, que é a fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança dos estados, atividades de investigação e repressão de infrações penais. Qual é o exemplo que eu dou para vocês em relação a isso, que sempre, quando eu estou falando sobre isso em alguma aula, me fazem essa pergunta, então já trago como exemplo prático para que não reste a dúvida. Em algumas situações, a gente vê em telejornais, a gente vê em mídia, a divulgação de algumas imagens de circuito de segurança com possíveis cenas de crime para tentar entender o que aconteceu ou buscar o autor daquele crime. Qual é o alerta que eu dou em relação a isso e até casos práticos? Por exemplo, atuando, teve um problema em um condomínio entre dois moradores. A moradora pediu ao síndico deste condomínio que lhe desse as imagens de gravação para que ela identificasse quem era aquele morador e buscasse as providências que ela acharia que deveria buscar pela ofensa do seu direito. O síndico entrou em contato e perguntou: eu posso fornecer essas imagens para essa moradora? O que é que eu faço em relação a isso? Eu respondi para o síndico: a gente precisa dar uma resposta a ela por escrito, porque é um direito dela saber, mas eu recomendo que você não entregue essas imagens diretamente a ela. Por quê? Quando você pega uma imagem, entrega para uma pessoa e essa pessoa divulga essas imagens na rede social, é possível que você possa sofrer um processo pelo autor, pela pessoa que participou, que estava nessa gravação, caso ela se sinta ofendida e busque a via judicial. Como o condomínio era o controlador, era o responsável pelas imagens, minha orientação foi não entregar, porque provavelmente o comportamento dessa moradora seria divulgar nas redes sociais, que é muito comum isso, pegar a gravação, divulgar na rede social, isso traz consequências em várias esferas em relação a essa divulgação de imagens. E falei para ele, a gente responde por escrito, que vai guardar as imagens, que vai preservar essas imagens, mas que só entrega essas imagens via solicitação judicial ou policial. Por quê? Ao entregar essas imagens diretamente para a polícia ou para a justiça, o condomínio está isento de eventual responsabilidade, porque cumpriu uma obrigação de determinação à solicitação. Então, se a polícia ou se a justiça acaba divulgando essas imagens, o condomínio não tem essa responsabilidade porque cumpriu o dever legal. E, normalmente, essas imagens são divulgadas pela polícia para justamente isso, investigação e repressão de infrações. Então, fiquem atentos com essa questão de imagem, de guarda, de solicitação, porque, ao fazer isso, você tem uma segurança
uma segurança jurídica de que você não vai ser surpreendido com um eventual processo. E caso seja surpreendido, tem a tese de defesa, que é você apenas cumpriu o dever legal de entregar aquela imagem que foi solicitada. Então, atenção com esse tipo de informação, que é muito comum no dia a dia. Quem tem guarda de imagens, quem tem câmeras de segurança, ser procurado por pessoas, principalmente em casos de infrações de trânsito, para pedir essas imagens, para identificar quem foi, procurar, enfim. Fico alerta em relação a isso e cuidado no dia a dia, tá, pessoal? O artigo 7º traz para a gente os requisitos para esse tratamento de dados. Então, o inciso 1º diz, mediante o fornecimento do consentimento pelo titular. O que quer dizer isso? Provavelmente, quando a gente usa o consentimento, é porque não tem outra base legal para justificar o tratamento desses dados. Então, a gente precisa que o titular nos autorize a ceder esse dado e fazer o tratamento. A gente elabora um termo, entrega para ele, destacado que nós estamos precisando do consentimento, que ele autoriza ou não autoriza o consentimento e diz para ele qual é a finalidade do consentimento. Então, ele avalia se dá ou se não dá o consentimento para que aquele dado seja tratado. Isso é muito comum em casos de saúde, quando vai fazer algum exame, porque precisa compartilhar com outro laboratório. Então, é um exemplo prático de como esse consentimento é solicitado. O que é que a gente tem que ter cuidado quando solicita o consentimento de alguém? Existem algumas regras para o tratamento desse consentimento. O controlador, que é aquela pessoa que solicitou o consentimento, ele que tem a obrigação de comprovar, caso o titular diga que não autorizou ou que não foi feito da forma que deveria fazer, que aquele consentimento foi válido, que o consentimento não foi viciado, que o titular realmente assinou o consentimento, que ele deu o consentimento e não pode ter rasuras. Se tiver, por exemplo, uma rasura nesse consentimento, nesse termo de consentimento, é recomendado que seja feito um novo termo para que não reste dúvidas, porque a obrigação de comprovar que não houve vícios no consentimento é do controlador, não é do titular. Então, às vezes, na correria, ali no balcão, foi pegar o consentimento e assinou o lugar errado, peça para fazer de novo, porque a responsabilidade de comprovar é do controlador, não é do titular. Então, cuidado em relação a isso, tá certo? Outro ponto é que esse consentimento tem que ter sempre a finalidade determinada. Eu tenho que dizer para ele o porquê, repetindo. Eu preciso desse consentimento dele e eu não posso pegar esse documento e dizer que ele me autoriza a fazer outro tratamento de dados. Por que eu não posso fazer isso? Porque a finalidade é informada. Então, se eu informei para o titular que eu precisava do dado dele para fazer uma coisa, depois peguei esse dado, fiz outra que ele não sabia, e como defesa apresenta esse termo de consentimento que ele me deu, isso não está correto, porque eu mudei a finalidade original que o consentimento foi fornecido. Então, atenção em relação a isso, tá, pessoal? Então, nesse bloco de aulas, vimos a parte introdutória da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Vimos a parte histórica, vimos conceitos introdutórios e vimos também alguns casos práticos de decisões envolvendo a LGPD no judiciário. Agora vamos para a parte de resolver alguns exercícios para fixar o conteúdo. Vamos ao quiz. Questão 1. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais tem como objetivo: letra A, proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Letra B, respeito à privacidade. Letra C, liberdade de expressão. E letra D, desenvolvimento econômico. Vamos ver a resposta? A resposta é a letra A, porque esse é o conceito introdutório que a gente viu lá no caput do artigo 1º. Lembra que eu falei para vocês? Sempre é comum, tanto na graduação quanto em algumas questões envolvendo o concurso público, do candidato fazer essa confusão entre objetivos e fundamentos da lei. Então, é uma parte que a gente precisa ver para fixar mesmo e não restar dúvidas. As outras letras B, C e D são exemplos de fundamentos que vêm no artigo 2º da legislação. Vamos para a próxima questão do quiz. Não é fundamento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
Letra A. Proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Letra B. Respeito à privacidade. Letra C. A autodeterminação informativa. E letra D. A inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Vamos ver a resposta correta. A resposta correta é a letra A. Vejam que no começo da questão tem um não. Então, sempre que você for pegar uma questão de concurso, uma questão de prova, fique atento a isso. Circule o não para que seu cérebro consiga compreender que ele não quer a informativa correta e que busque a informativa errada. Nesse caso aqui, o que está errado é a letra A, tá certo? As outras letras B, C e D realmente são fundamentos e vêm na descrição do artigo 2º da LGPD. Não é dado pessoal sensível. Letra A, número de telefone. Letra B, dado pessoal sobre origem racial ou étnica. Letra C, dado genético ou biométrico. Ou letra D, filiação a sindicato. Vamos ver a resposta. A resposta é a letra A, porque nós estamos falando de um dado pessoal. Letra B, letra C e letra D são exemplos de dados sensíveis que vêm discriminados na legislação. Então, pessoal, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco de aulas. E nesse primeiro bloco, nós vimos a parte introdutória relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Nós vimos que a LGPD não é invenção do Brasil. Nós vimos que na década de 60, na Europa, já existiam países que tinham legislação específica sobre a proteção de dados. Nós vimos que na década de 80, na Alemanha, teve um grande julgamento em um tribunal alemão equiparado ao nosso STF sobre o tratamento de dados pessoais. Nós vimos que o Brasil precisou fazer essa legislação para comprovar que tinha legislação compatível com a GDPR, que é a legislação do Bloco Europeu, da União Europeia, e que tinha uma lei equiparada que dá segurança para fazer esse compartilhamento de dados, para manter essas transações comerciais. Nós vimos conceitos introdutórios, nós entendemos o que é a ANPD, que é a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, aprendemos que ela que é a responsável pela interpretação da LGPD, pela palavra final em relação à LGPD, que pode fazer auditorias, que pode emitir comunicados, normas, fazer parcerias envolvendo isso. Nós vimos os dados pessoais, que são aqueles dados que podem nos identificar enquanto pessoa, RG, CPF, número de telefone, endereço de e-mail, por exemplo. Nós vimos os dados sensíveis, aprendemos o que são os dados sensíveis e do porquê se precisa ter um cuidado com eles, que são dados quando vazados, geram prejuízo, uma discriminação ao titular. Nós vimos a relação desses dados, que são dados genéticos, dados biométricos, dados de saúde, dados de filiação partidária, dados raciais, por exemplo. Nós entendemos o que é um tratamento, algumas questões, vimos algumas exceções envolvendo essa legislação e vimos também 2 casos práticos de como a LGPD vem sendo analisada no Poder Judiciário, que foi o caso do STJ, que, da segunda turma mais especificamente, que entendeu que o simples vazamento de dado pessoal não gera o dever de indenizar, que a parte precisa comprovar que sofreu prejuízo, e eu dei um exemplo para vocês do que seria esse prejuízo, que é quando o vazamento de CPF é utilizado para se fazer um golpe bancário, um falso empréstimo, e essa pessoa tem esse prejuízo decorrente do vazamento de dado pessoal. Isso pode gerar o dever de indenizar. E vimos também o caso do TJ São Paulo, que foi do casal que tentou conhecer o sexo do embrião antes de fazer a fecundação para o seu bebê. Então, esse foi o final da nossa aula 1. Obrigada pela presença. Sou a professora Manuela Silva. Estou disponível para contato e eventuais dúvidas nas redes sociais, @LGPD-Sem-Medo. E vamos continuar no próximo tema, discutindo e conhecendo mais esse fantástico mundo da proteção de dados. Espero vocês. Até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.